De acordo com economistas, a pandemia será para o brasileiro, após pandemia, perdão, será para o brasileiro um momento assim desafiador, viu? Porque com os prejuízos na indústria, no comércio e ao trabalhador, a nossa economia pode levar um bom tempo para se recuperar. A pandemia tem causado uma instabilidade econômica que, até ser recuperada, pode levar anos. O desemprego no Brasil, que já era uma realidade mesmo antes do período, aumentou. Os números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados CAGED são os primeiros a trazer os impactos da pandemia no mercado de trabalho. Só em março e abril deste ano, mais de 1 milhão de vagas de trabalho com carteira assinada foram eliminadas no país. Em abril, ultrapassou os 860 mil postos fechados, a maior demissão registrada em um único mês em 29 anos. O Marcos passou a fazer parte dessa estatística. Após 2 anos trabalhando no setor de turismo, foi desligado da empresa devido à pandemia. Felizmente, por conta da pandemia, o mercado de turismo ele foi intimamente afetado e, como uma estratégia da empresa, foi reduzir o número de escritórios, então, pela metade. Então, o escritório de Franca, por ser um escritório bem menor, ele foi fechado. E o meu contrato ele foi encerrado, junto com as outras pessoas que trabalhavam no escritório também. O efeito que chegou rapidamente em Manaus. A capital apresentou a maior taxa de desemprego do país nesse primeiro trimestre, segundo o IBGE. Enquanto o Amazonas passou a ocupar a 10ª posição no ranking nacional entre os estados com maior índice de desemprego. Há uma preocupação muito grande com a nossa Zona Franca, o polo industrial de Manaus, que por excelência é um polo produtor de bens finais. Então o momento ele é um momento de prudência. A gente sabe que essa crise ela vai estar desempregando e vai também estar mudando as relações de trabalho. Do trabalhador ao empresário, todo mundo sentiu o impacto. No polo industrial de Manaus, as empresas tiveram de adotar estratégias para evitar demissões em massa. Parou o comércio, parou o serviço, que é onde está a logística. E aí as empresas que estavam produzindo começaram a ter estoques altos. Como não tinha como dar vazão, foram obrigadas a paralisar completamente. Então, feito isto, deram, primeiro, férias coletivas, foi redução da jornada de trabalho, foi suspensão de contrato de trabalho para tentar preservar os empregos. Então, as empresas procuraram, de alguma forma, não trazer mais pânico ou mais sofrimento. Mas, ainda assim, os prejuízos a longo prazo serão inevitáveis na indústria. Para voltarmos ao que éramos, eu te garanto, só se eu estou muito enganado pela minha experiência, até como economista mesmo, não só empresário, mas como economista, eu acho que para nós termos um desempenho que tivemos em dezembro do ano passado, eu acho que nós vamos ter no mínimo de 12 a 18 meses, porque vai adquirir a confiança, vai ter que se restabelecer muita coisa. O setor de serviço foi um dos mais afetados, assim como os trabalhadores informais, que ficaram sem opção de trabalho durante o isolamento social. Para mim foi apavorado, foi em pânico. Só de olhar a minha geladeira, que só ela era tela e água, eu ficava assim, ó. Um dia eu pensei que eu ia bater lá no 28, mas a fé em Deus foi maior. A intensa movimentação no centro da cidade até sinaliza certa normalidade, mas ainda é cedo para dizer que estamos fora de risco. Afinal, a reabertura gradual do comércio é só um teste para entender o comportamento do vírus no estado. E quando a doença deixar de ser o grande problema, o amazonense vai precisar colocar as contas na ponta do lápis. A previsão de cenário pós-pandemia é de muita gente endividada, segundo especialistas. É que muitas famílias tiveram redução de renda, outras também ficaram desempregadas. E ainda tem as oportunidades de emprego que vão ficar cada vez mais difíceis. E já tem gente sentindo esses efeitos. O futuro reserva dívidas e impostos mais altos. E o amazonense já sente no bolso o aumento dos produtos. Principalmente na parte alimentícia, né? Eu notei esse aumento de preço. Não vê como o ovo já estava 3 por R$2, né? Principalmente a alimentação, comida, o peixe, né? A carne.
A inadimplência registrou recorde em maio, de acordo com dados divulgados pela Confederação Nacional do Comércio. O índice aponta que 10,6% das famílias declararam não ter condições de pagar contas atrasadas. De um terço dos brasileiros, 66,5% declarou que mantém dívida em cheque especial, cartão de crédito, crediário, empréstimo e financiamento de carro. Segundo esta economista, diante da insegurança econômica, o consumidor vai precisar ter cautela e evitar gastos desnecessários. A recomendação é que seja o estritamente necessário. Toda a prudência é importante nesse momento que a gente ainda está rondando as incertezas. Então, gastar o necessário para a subsistência das famílias, quem está fazendo uso do auxílio emergencial também tomar todo cuidado, gastar com prudência. A situação da economia pós-pandemia vai ser desafiadora para o trabalhador, governo, indústria e comércio. Afinal, o país ainda vinha se recuperando de uma outra crise. Eu vejo que nós não temos um horizonte para dizer para amanhã. A gente tem a esperança que melhore, mas eu vejo que vai demorar um pouco.